No mesmo instante em que os irmãos se ajoelharam no salão de oração, o Espírito Santo começou a operar de maneira tão poderosa que até os que estavam de fora, no pátio da igreja, sentiram uma comoção no coração. Não era um choro comum, mas aquele pranto que só vem quando a presença de Deus se faz sentir com força, como se o céu estivesse se inclinando para ouvir cada suspiro daqueles que clamavam. Uma irmã, que havia chegado atrasada e ainda estava do lado de fora, ao passar pela porta aberta do salão, sentiu as pernas fraquejarem. Ela não sabia do caso do jovem, mas ao ver aquele povo todo de joelhos com as mãos levantadas e vozes quebradas em súplica, entrou sem nem tirar os sapatos. Tão grande era a urgência que sentia no espírito. Senhor, tem alguma coisa muito grave acontecendo aqui, ela pensou, e logo se uniu ao clamor sem nem perguntar o que era. Dentro do salão, o irmão que liderava a oração já não conseguia mais falar palavras coerentes. Era apenas Jesus, Jesus, tem misericórdia, repetido entre soluços, enquanto as lágrimas molhavam sua barba. Outros irmãos, ao redor, começavam a se levantar e a andar pelo salão, como se estivessem buscando um lugar onde a fé pudesse ser ainda mais forte. Alguns se agarravam às colunas da igreja, outros se prostravam com o rosto no chão, como se quisessem cavar um sulco na terra com suas testas. Uma irmã idosa que já havia visto muitos milagres em seus mais de 60 anos de congregada, começou a cantar baixinho um hino antigo, aquele que diz: "Confia, meu irmão, no Senhor Jesus que Ele é fiel, e te ouvirá." A voz trêmula dela foi se juntando a outras, e logo o salão inteiro estava cantando, não com alegria, mas com uma certeza dolorida de que Deus estava ali, mesmo que a batalha ainda não estivesse ganha. Enquanto isso, no hospital, a mãe do jovem não conseguia mais segurar as lágrimas. Ela havia sido avisada pelos médicos que se ele sobrevivesse à noite, seria com sequelas gravíssimas, paralisia, perda da fala, talvez até em estado vegetativo. Mas o Senhor é maior que qualquer diagnóstico, ela murmurou, apertando a mão do filho, que estava frio e imóvel. De repente, como se tivesse ouvido suas palavras, o rapaz mexeu levemente os dedos. A mãe gritou: "Filho, você me ouve? Aperta minha mão." E então, bem devagar, como se estivesse lutando contra um peso enorme, ele fez força e apertou. Não era um movimento forte, mas era suficiente. "Glória a Deus!" ela exclamou e correu para chamar a enfermeira. A profissional, acostumada a ver milagres apenas em filmes, ficou boquiaberta. "Isso não é normal", ela disse, verificando os sinais vitais. Ele não deveria estar respondendo tão rápido. Mas a mãe não queria ouvir explicações médicas. Ela pegou o celular e ligou para a igreja. Do outro lado, o irmão que liderava a oração atendeu com a voz embargada. "Irmão", ele mexeu a mão. "Ele apertou minha mão", ela gritou pelo telefone. O salão inteiro ouviu, e foi como se uma faísca tivesse caído no meio deles. Os irmãos começaram a pular, a abraçar uns aos outros, a cantar mais alto. Alguns caíram no chão, outros levantaram as mãos para o céu, como se quisessem puxar a bênção para baixo. Uma irmã, que havia chegado desanimada porque seu marido estava desempregado, sentiu uma paz tão grande que começou a chorar de alívio. "Se Deus está fazendo isso por aquele jovem, Ele também vai resolver o meu problema", ela pensou, e sua fé se renovou na hora. Mas a batalha não havia terminado. Os médicos, mesmo surpresos com a melhora inicial, ainda falavam com cautela. "Ele pode ter um novo sangramento a qualquer momento", avisaram. "O cérebro ainda está muito inchado." A mãe, porém, não se abalou. Ela sabia que a oração dos irmãos era como um escudo ao redor do filho. "Senhor, o Senhor já começou, agora termina." Ela orou segurando a mão dele com as duas dela. E então, algo extraordinário aconteceu. O jovem abriu os olhos. Não foi um abrir qualquer, daquele jeito vago de quem está saindo de um desmaio. Não. Ele olhou fixamente para a mãe como se estivesse voltando de uma viagem longa e difícil, e sussurrou: "Mãe, água." A enfermeira que estava ao lado quase deixou cair o prontuário. "Isso é impossível", ela murmurou. "Ele não deveria estar consciente ainda." A notícia se espalhou pela igreja como fogo em palha seca. Irmãos que nem conheciam o jovem começaram a chegar ao hospital só para ver com os próprios olhos. Um grupo de obreiros foi até lá e, com permissão da família, entrou no quarto. Eles não fizeram alarde, não gritaram, não impuseram as mãos com força. Apenas se aproximaram da cama, fecharam os olhos e oraram em silêncio, como Jesus ensinou, sem vanglória, mas com uma fé que não precisa de palavras altas para ser ouvida. Um dos obreiros, um homem simples que trabalhava como pedreiro, sentiu o Espírito Santo lhe dizer para ler o Salmo 103. Ele abriu a Bíblia com as mãos ainda sujas de cimento e leu: "Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios."
É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades. Quando ele terminou, o jovem que até então só havia falado aquelas 2 palavras, sorriu. Era um sorriso fraco, mas era um sorriso. Glória a Deus, o obreiro exclamou, e as lágrimas caíram em sua barba grisalha. Nos dias seguintes, a recuperação foi tão rápida que até os médicos mais céticos começaram a coçar a cabeça. Isso não está nos livros, um deles admitiu, depois de ver os exames mostrando que o inchaço no cérebro havia diminuído em tempo recorde. O jovem, que deveria ter ficado meses em reabilitação, começou a sentar na cama, depois a levantar com ajuda, e em menos de 2 semanas já estava andando pelo corredor, apoiado no braço da mãe. Cada passo que ele dá é uma resposta de oração, ela dizia aos que vinham visitá-lo. E era verdade. A cada pequena vitória, o primeiro gole de água, a primeira palavra clara, o primeiro passo, os irmãos na igreja recebiam a notícia e levantavam as mãos em ação de graças. Não foi a medicina, não foi a sorte, foi Jesus. Eles repetiam, e a fé de muitos que estavam fracos se fortaleceu. Um domingo, pouco mais de um mês depois do acidente, o jovem entrou na igreja. Não foi de cadeira de rodas, não foi apoiado em moletas. Ele entrou andando, devagar, mas firme, com a mãe de um lado e o pai do outro. Quando os irmãos o viram, primeiro houve um silêncio de surpresa, depois um murmúrio de louvor, e então uma explosão de glórias a Deus. Alguns corriam para abraçá-lo, outros caíram de joelhos, outros simplesmente ficaram parados com as mãos no rosto, chorando. O jovem, que antes era conhecido por ser tímido, subiu ao púlpito e, com a voz ainda um pouco trêmula, deu seu testemunho. Eu não lembro de quase nada do que aconteceu, ele disse, mas uma coisa eu sei, se não fosse a oração dos irmãos, eu não estaria aqui hoje. E então, como se não conseguisse encontrar mais palavras, ele simplesmente levantou as mãos e disse, obrigado, Jesus. Os anos passaram, e aquele milagre se tornou uma das histórias mais contadas na congregação. Sempre que alguém desanimava, sempre que uma prova parecia grande demais, os irmãos mais velhos lembravam. Vocês se lembram do irmão, nome do jovem? Ele estava quase morto, e hoje está aqui são e salvo. Se Deus fez por ele, vai fazer por você também. E assim a fé se mantinha viva. O jovem, que antes era apenas mais um irmão na congregação, se tornou um exemplo de como Deus ouve o clamor do seu povo. Ele não virou pregador, não se tornou obreiro, mas sua vida falava mais alto que qualquer sermão. Toda vez que alguém novo chegava à igreja e ouvia sua história, via nele a prova de que Deus ainda opera milagres nos dias de hoje, não com espetáculo, não com barulho, mas no silêncio da oração sincera, no choro daqueles que confiam nele. E assim, a igreja continuou. Não porque os problemas tinham acabado, afinal, sempre havia doenças, desemprego, lutas familiares, mas porque agora eles tinham uma certeza. Quando o povo de Deus se une em oração, com um coração quebrantado e fé verdadeira, o céu se move. Não importava se a prova era uma hemorragia cerebral, uma dívida que não tinha como pagar ou um filho que se afastou do caminho. A lição tinha sido aprendida, Deus é fiel. E essa fé, passada de geração em geração, era o que mantinha aquela congregação de pé, firme como uma rocha, mesmo quando as ondas da vida batiam forte. Porque no final, não eram os milagres em si que salvavam, era a mão de Deus, sempre estendida para quem em ele confia. O jovem, agora com a saúde totalmente restaurada, não esqueceu nem por um instante o que o Senhor havia feito por ele. Todas as manhãs, antes de sair para o trabalho, ele se ajoelhava ao lado da cama e agradecia. Não eram palavras decoradas, não eram orações longas para impressionar ninguém. Era apenas um filho falando com o pai, com o coração transbordando de gratidão. Senhor, o Senhor me deu mais um dia. O Senhor me tirou da morte e me colocou aqui de novo. Não mereço nada disso, mas aceito com humildade. Que a minha vida seja para a tua glória. E assim ele seguia, levando consigo a certeza de que cada respiração era um presente, cada passo, uma mercê. Sua mãe, que havia chorado tanto naquela noite no hospital, agora tinha um testemunho que contava a todos que cruzavam seu caminho. Não era uma mulher de muitas palavras, mas quando alguém perguntava como seu filho havia se recuperado, ela simplesmente dizia, foi Deus. Só ele. Os médicos não tinham mais esperança, mas o Senhor ouviu nossas orações. E então, com os olhos cheios d'água, ela contava como os irmãos da igreja haviam se reunido, como as mãos se uniram em súplica, como o choro de uma mãe foi ouvido nos céus. Não havia orgulho em sua voz, apenas uma convicção profunda de que quando o homem chega ao fim de si mesmo, Deus começa a agir. O jovem também não se esqueceu dos irmãos que oraram por ele. Sempre que via algum deles na congregação, aproximava-se, apertava a mão com força e dizia, obrigado, irmão. Obrigado por não desistir de mim.
Não eram palavras vazias, ele sabia que se não fosse pela fé daqueles que intercederam, talvez não estivesse ali. Um dos irmãos mais velhos que havia estado na sala de oração naquela noite, certa vez lhe disse: Filho, quando a gente ora com fé, não é a gente que está segurando a situação, é Deus. Nós só somos os vasos. O poder é dele. Aquelas palavras ficaram gravadas no coração do jovem, e ele passou a entender que a oração não era um último recurso, mas a primeira e mais poderosa arma do cristão. Com o tempo, ele começou a notar que sua história estava tocando outras vidas de maneiras que nem imaginava. Uma irmã da igreja que há anos lutava contra uma depressão profunda, certo dia se aproximou dele após o culto e disse, com a voz trêmula: Irmão, quando ouvi seu testemunho, algo mudou dentro de mim. Se Deus pode curar uma hemorragia cerebral, Ele pode curar minha alma também. O jovem não tinha respostas prontas, não era um conselheiro, mas ele orou com ela ali mesmo, no banco da igreja, e nas semanas seguintes, viu aquela irmã pouco a pouco se levantando, como se uma carga pesada estivesse sendo tirada de seus ombros. Não foi de um dia para o outro, mas foi real, Deus estava trabalhando. E assim, sem que ele percebesse, sua vida se tornou um farol. Não porque ele buscava isso, mas porque Deus usa as coisas simples para mostrar o seu poder. Uma tarde, um homem que nunca havia entrado numa igreja apareceu no culto. Depois da reunião, ele procurou o jovem e disse: Eu ouvi falar de você. Dizem que você estava morto e voltou à vida. Isso é verdade? O jovem, sem rodeios, respondeu: Estava quase. Mas Deus me deu uma segunda chance. O homem, que carregava no rosto as marcas de uma vida difícil, ficou em silêncio por um momento e então perguntou: Você acha que Deus ainda faz isso por qualquer um? O jovem não hesitou, não por qualquer um, mas por quem crê. Se você quiser, podemos orar agora mesmo. E ali nos fundos da igreja, aquele homem, pela primeira vez em anos, dobrou os joelhos e chorou como uma criança. Os milagres, porém, não pararam por aí. Alguns meses depois, a irmã do jovem, que sempre havia sido rebelde e se afastado dos caminhos do Senhor, começou a frequentar os cultos. Não foi por pressão, não foi por obrigação, foi porque, ao ver o irmão que quase morrera agora vivo e transformado, algo nela se quebrou. Uma noite, depois de um culto de oração, ela se levantou e pediu para ser batizada. Quando saiu das águas com o rosto molhado não só pela água, mas pelas lágrimas, ela abraçou o irmão e disse: Você quase morreu, mas sua vida me trouxe de volta para Deus. Valeu a pena. Aqueles que estavam presentes nunca esqueceram aquele momento. Não era um milagre barulhento, não era um espetáculo. Era simplesmente o evangelho agindo, uma alma sendo resgatada, um coração sendo mudado. O jovem, por sua vez, aprendia a cada dia que a cura física era apenas o começo. Agora, ele entendia que Deus não o havia poupado apenas para que ele vivesse, mas para que sua vida fosse um testemunho de fé. Ele não pregava, não subia no púlpito, mas sua maneira de viver falava mais alto que qualquer sermão. Quando alguém na congregação passava por uma prova, uma doença, uma perda, uma decepção, ele estava lá, não com palavras bonitas, mas com uma presença que dizia: Eu já estive no vale da sombra da morte, e Deus me tirou de lá. Ele pode fazer o mesmo por você. E assim, sem perceber, ele se tornou um instrumento nas mãos do Senhor, não por mérito próprio, mas porque Deus escolhe os fracos para confundir os fortes. Havia também as pequenas coisas, aqueles milagres cotidianos que muitas vezes passam despercebidos, mas que, para quem tem olhos para ver, são provas do cuidado de Deus. Certa vez, o jovem estava voltando do trabalho quando o carro quebrou no meio da estrada, num lugar deserto. Ele orou: Senhor, o Senhor sabe que não tenho dinheiro para consertar isso agora. Se for da tua vontade, me ajuda. Não demorou nem 10 minutos, e um irmão da igreja, que ele mal conhecia, passou pelo mesmo caminho, parou e o levou até em casa. No dia seguinte, outro irmão que trabalhava como mecânico apareceu sem ser chamado e consertou o carro sem cobrar nada. Quando o jovem tentou pagar, o irmão apenas disse: Deus proveu. Não é para mim que você deve agradecer. E assim ele aprendeu que quando vivemos em comunhão, Deus usa uns para abençoar os outros, de maneiras que nem sempre entendemos. Outra vez, ele estava passando por uma necessidade financeira. As contas se acumulavam e o salário não era suficiente. Mais uma vez, ele se ajoelhou e derramou seu coração diante do Senhor. Pai, eu não sei como vou pagar isso, mas eu confio em ti. No domingo seguinte, durante o culto, um irmão que nem sabia de sua situação se levantou e disse: Irmãos, sinto no coração para fazer uma oferta para quem está passando por necessidade. Não é para mim, é para quem Deus conhece. O jovem envergonhado não quis se levantar, mas os irmãos ao seu lado o incentivaram. Vai, irmão. Deus está te chamando.
Quando ele se aproximou, o irmão colocou em suas mãos um envelope com o valor exato de suas dívidas. Não sobrou, não faltou. Era Deus, mais uma vez, mostrando que Ele conhece as nossas necessidades antes mesmo que peçamos. Mas nem tudo eram vitórias fáceis. Houve momentos em que a fé foi testada de novo. Uma vez ele ficou doente, não tão gravemente como antes, mas o suficiente para que o medo voltasse. Na primeira noite de febre, os pensamentos vieram: será que Deus vai me curar de novo? Será que desta vez Ele vai deixar? Mas então ele se lembrou das palavras de um irmão mais velho: a fé não é a certeza de que Deus vai fazer como a gente quer, mas a certeza de que Ele sabe o que é melhor. E assim, em vez de reclamar, ele orou: Senhor, se esta doença for para a tua glória, que seja feita a tua vontade. Mas se for da tua vontade, restaura-me. Em 3 dias a febre passou, e ele entrou na igreja no domingo seguinte não para contar um milagre espetacular, mas para agradecer por mais uma prova de que Deus não nos abandona, mesmo quando as coisas parecem pequenas aos nossos olhos. Com o tempo, ele também aprendeu que nem todas as orações são respondidas da maneira que esperamos. Um amigo próximo da congregação, que também havia sido curado de uma doença grave anos antes, veio a falecer repentinamente. Foi um golpe duro. Como entender que Deus cura um e leva outro? Na noite do velório, o jovem se ajoelhou ao lado do caixão e chorou. Não eram lágrimas de revolta, mas de saudade e ao mesmo tempo de gratidão. Porque ele sabia que aquele irmão, agora, estava na presença do Senhor. E quando se levantou, ele disse aos que estavam ao seu redor: não sabemos os caminhos de Deus. Mas uma coisa eu sei: Ele é bom. Mesmo quando não entendemos, Ele é bom. Aquelas palavras, ditas com dor, mas com fé, tocaram muitos corações naquela noite. E assim a vida seguiu. O jovem casou-se com uma irmã da igreja, uma moça simples, mas de fé inabalável. No dia do casamento, quando eles se ajoelharam juntos para receber a bênção, o pastor orou: Senhor, assim como restauraste a vida deste irmão, restaura também este lar. Que este casamento seja um testemunho do teu poder, não só de curar corpos, mas de unir corações. E Deus ouviu. Nos anos que se seguiram, aquele lar se tornou um lugar de paz, onde a palavra de Deus era lida, onde as crianças eram criadas no temor do Senhor, onde as portas estavam sempre abertas para quem precisasse de um prato de comida ou de uma palavra de consolo. Os filhos que vieram também foram criados ouvindo a história de como o pai quase morrera, mas Deus o havia poupado. Não era uma história contada como lenda, mas como uma lição viva. Meus filhos, quando vocês passarem por provas, lembrem-se de que o mesmo Deus que me tirou da morte pode tirar vocês de qualquer situação. Não é pela nossa força, mas pela fé nele. E assim, mais uma geração aprendia que os milagres não são coisas do passado, mas realidades do presente para quem crê. Anos depois, já com os cabelos grisalhos, o jovem, agora um homem maduro, ainda frequentava a mesma congregação. Não era obreiro, não era diácono, mas era um pilar. Quando os mais novos desanimavam, ele os chamava para um canto e dizia: Filho, eu já estive no lugar mais escuro que você pode imaginar, mas Deus me tirou de lá. Ele não mudou. Se confiar nele quando tudo parece perdido, você vai ver a mão dele agindo. E então, com a voz ainda firme, ele orava com eles, não com palavras bonitas, mas com a mesma fé sincera de quem já viu Deus agir. Uma vez, um jovem da congregação, que estava prestes a desistir da fé por causa de uma prova muito grande, foi até ele e disse: Irmão, eu não aguento mais. Parece que Deus não me ouve. O homem, que já havia ouvido essas mesmas palavras saírem de sua própria boca décadas antes, colocou a mão no ombro do rapaz e disse: Você acha que eu não pensei a mesma coisa quando estava no hospital, com os médicos dizendo que eu não ia sobreviver? Mas eu aprendi uma coisa: Deus não nos prometeu uma vida sem provas. Ele nos prometeu que nunca nos deixaria sozinhos nelas. E então, os dois se ajoelharam ali mesmo, no pátio da igreja, e oraram até que a paz voltasse ao coração daquele jovem. Até o dia em que o Senhor o chamou para si, aquele homem viveu como um testemunho vivo de que Deus ainda opera. Não de maneira barulhenta, não com sinais no céu, mas no silêncio de uma vida entregue, no poder de uma oração sincera, na fé de um povo que não desiste de clamar. E quando ele partiu, não houve choro de desespero, mas gratidão. Porque todos sabiam que ele não estava morto, estava mais vivo do que nunca, na presença daquele que um dia o havia tirado das trevas para a maravilhosa luz. Hoje, quando sua história é contada na congregação, não é como algo distante, mas como um lembrete: Deus não mudou. Ele ainda ouve, ainda cura, ainda restaura. Não porque mereçamos, não porque sejamos especiais, mas porque Ele é bom. E isso, para aqueles que creem, é suficiente. Porque no final não são os milagres que nos salvam, é a fé em aquele que os opera.
E essa fé passada de geração em geração é o que mantém a igreja de pé, firme como uma rocha, mesmo quando as tempestades vêm. Porque o Deus que abriu o mar, que ressuscitou os mortos, que curou hemorragias cerebrais, é o mesmo Deus que hoje ouve o seu clamor. E isso, irmão, é tudo o que precisamos saber.